Som teste, isso, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio Nogueira, vou falar um pouco para vocês sobre como é a trajetória audiovisual. Eu trabalho com isso desde 2017 e até hoje eu venho gravando pessoas e gravo para a internet também. Recentemente eu comecei a criar conteúdo e entendi, eu vi que várias pessoas que começaram a fazer isso, eles tiveram um resultado expressivo. Então eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre como um vídeo pode ser atrativo e como ele pode chamar a atenção. Aqui tá bom? Show, obrigado. Vamos lá. Aí eu vou falar sobre o vídeo como uma ferramenta para potencializar a sua carreira, beleza? Então tá. Se vocês pudessem escolher várias habilidades, qual seria se eu pudesse apostar em uma das habilidades que poderia potencializar a sua carreira, seria o audiovisual. Mesmo que você não queira trabalhar com isso e mesmo que você não queira ser influencer, mas essa exposição pode te trazer grandes resultados, tá? Então vamos começar por um ponto. Bom, esse é o ponto que eu tenho para trazer para vocês. Como tudo na vida da gente, as coisas começam bem pequenas. E com a energia necessária, as coisas se expandem e ganham forma, tá? E essa figura lembra alguma coisa para vocês? Ela é um peão, ela é uma peça de xadrez. Mas eu tô aqui para falar de outro xadrez, tá? As regras são parecidas, mas vocês vão ver com o tempo que não é tão assim. Vamos lá. Eu apresento para vocês o Rei Solo. O que representa essa figura? O Rei Solo, ele ele representa muito o nosso início. O nosso início está muito marcado pela nossa limitação de conhecer pessoas, pelas nossas limitações de habilidades, e a gente não tem quase ninguém do nosso lado. Então é muito importante você entender que as coisas vão levar um tempo para acontecer, tá? Beleza. E esse rei, diferente do rei normal, ele é um rei que está no centro do tabuleiro. Como assim? Ele está extremamente exposto, ele não tem ninguém do lado dele e todos os movimentos dele são limitados. Ou seja, as coisas levam tempo de verdade para acontecer. Tá. E nesse tempo todo, nesse tempo todo não, tem pouco tempo, né? Desde 2017, se eu pudesse dizer algumas coisas que fizeram sentido para mim e que mudaram a minha forma de me relacionar com as pessoas, elas se dividem em 3 princípios básicos. Primeiro deles, tome iniciativa. Em vários jogos, a maior chance de vitória está em quem tem a iniciativa, quem tem o primeiro passo. Então, entenda que você tendo esse princípio como base, você consegue aproximar mais as pessoas, você consegue criar mais oportunidades. Então, tome o primeiro passo sempre, tá? Beleza. Cerque-se de pessoas bem relacionadas e pessoas que vão te ajudar na sua trajetória. Isso pode ser seus amigos, isso pode ser sua família, isso pode ser pessoas que tenham habilidades que complementam as suas. São pessoas que vão estar do lado de você na sua trajetória. Então, crie alianças. Por quê? Porque no início a gente não tem nada, a gente precisa acreditar. Mas com outras pessoas do seu lado, você vai conseguir uma maior possibilidade de impacto ou de crescimento. Beleza? E o terceiro ponto seria a lei da abundância. O que é a lei da abundância? Lei da abundância é você se entregar de corpo e alma para tudo que você faz, sem esperar em troca o que outras pessoas vão te passar. Faça sempre a mais e entregue de coração, sempre. E no momento certo, a natureza vai te trazer de volta o que é seu, beleza? Espera aí. Beleza. A gente sabe que a nossa energia, todos os dias, ela é extremamente limitada. Então, vamos investir nosso tempo e nossa capacidade em coisas que fazem sentido, em habilidades que fazem sentido. E outra coisa, se a gente pudesse escolher
algumas habilidades para trazer para a gente. Quais seriam essas habilidades? Cara, pode ser comunicação, pode ser vendas, pode ser inteligência emocional, mas, como eu falei para vocês, eu acredito muito na força do vídeo. O vídeo, mesmo que você não queira ser influencer, ele tem uma capacidade gigantesca de trazer autoridade para você, ou de você se expor sem muito recurso. Então, vamos lá. Beleza, aqui é um tesão, mas não é... Tenha tesão nas coisas que você faz, mas não é sobre isso que eu quis falar agora. É o seguinte, esse é o princípio da lateralidade. O que esse princípio diz? Seja bom em uma coisa, basicamente, se especialize, seja muito bom em uma área, mas tenha como base outras áreas da sua vida que vão somar com a sua área principal. Vamos dar um exemplo aqui. Você é um engenheiro e você sabe muito projetar prédios, mas não adianta nada você ser uma pessoa que não consegue lidar bem com pressão ou que não consegue resolver problemas. Então você precisa muito se desenvolver com comunicação, você precisa se desenvolver com relacionamento com pessoas, você precisa aprender de vendas. Vamos lá, uma médica precisa ter a capacidade de comunicação e uma empatia com o seu paciente. Por quê? Porque o dia a dia dela, ela vai ter notícias ruins para dar. E como que ela vai dar essa notícia ruim para o paciente dela? Então, basicamente, esse princípio diz sobre: se especialize, tenha uma área que você é muito bom, se dedique muito a essa área, mas não esqueça de se desenvolver em outras áreas da sua vida. A vida é uma esfera, você precisa somar sempre. Beleza, agora vamos parar de enrolação e vamos falar sobre vídeo de maneira geral, tá? Bom, eu trabalho como videomaker, eu filmo outras pessoas, empresas, e vendo numa amostragem de vários vídeos que eu já fiz e várias estratégias que a gente já fez, existe uma estrutura básica que pode performar mais. Como que é essa estrutura? Galera, é o seguinte, a introdução é a parte mais importante do seu vídeo. É uma parte que você precisa ganhar a atenção da pessoa que está te assistindo. E hoje, no mundo cada vez mais conectado, no mundo cada vez mais ansioso, as pessoas não vão parar para te ver se você não chamar a atenção delas. A moeda mais cara de hoje é a atenção. Então, introdução. Nos primeiros 5 segundos, coloque alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa. Seja uma pergunta, pode ser um texto, pode ser um efeito criativo, pode ser aquelas imagens aceleradas. Tente chamar a atenção de qualquer forma. Depois desse momento, você ganhou a atenção da pessoa, mas ela está mais para lá do que para cá. Pode ser que ela vá embora, não quer dizer que ela vai assistir até o final. Então, essa hora aqui é a hora que você vai trazer a sua ideia. Você vai apresentar a sua ideia de forma clara, sem enrolação. Você vai falar diretamente para ela, mas não precisa ser tão curto. Você vai jogar a sua ideia e logo em seguida você desenvolve. Mas você precisa ganhar a pessoa a partir daqui. Beleza? Esse momento aqui eu chamo de callback. O que é o callback? Lembra que no início a gente chamou a atenção da pessoa? A gente colocou alguns elementos para atrair a pessoa até o nosso vídeo. Vocês não vão deixar de colocar isso durante o seu vídeo. Você tem que colocar outras vezes. Por quê? Porque o mais importante é você quebrar o ritmo, você quebrar o padrão. É você manter a pessoa atenta ao que você está falando. E nem sempre a pessoa vai estar com o fone ligado. Então, por isso que a gente põe legenda. Por isso que às vezes a gente põe um pequeno zoom, ou a gente muda de roupa, ou a gente muda de cor. Então, continue colocando alguns elementos para continuar atraindo a atenção da pessoa. O nosso cérebro ama estímulo. Então, quanto mais estímulo você jogar para ele, mais você vai ganhar a atenção da pessoa. Geralmente, isso aqui acontece com 4 segundos. A cada 4 segundos, você renova a quebra de padrão, beleza? Final. Você trouxe a pessoa até o final do seu vídeo. Se aquela pessoa te assistiu até ali, existe uma grande chance dela fazer alguma ação que você fala. Aqui eu estou falando muito de vídeos para a internet, tá? Então são criativos, anúncios, vídeos para a empresa.
Então o que acontece? Se ela viu até o final, ela é uma pessoa interessada em você. Se você coloca uma ferramenta que chama Call to Action, você pede para a pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, curte aqui, deixa o like, comenta aqui embaixo uma dúvida, a pessoa tem grandes chances de fazer isso que você falar. Então, o final, ele tem esse gancho do Call to Action. Beleza. Eu vou mostrar para vocês um dos vídeos que eu fiz utilizando um pouco dessa estrutura. Foi? E aí o seguinte, aquele vídeo foi... quando eu fui começar a criar conteúdo, eu imaginei, cara, como que eu posso atrair as pessoas e abordar essa área de conteúdo audiovisual de uma forma criativa. Então eu pensei em várias áreas e duas delas foram essas. A primeira, e se eu fizesse um vídeo para tal marca? Por que esse formato é interessante? Você consegue atrair a atenção de pessoas que gostam da marca, porque vão ser marcas que têm o social appeal bem apurado. Então, Red Bull, Spotify, Petrobras. Então, eu abro espaço para essas pessoas verem, eu abro espaço para as marcas me verem e eu também abro espaço para esse segundo formato, que é como foi feito tal vídeo, que ficou assim. E se eu fizesse um vídeo para Red Bull, da construção da ideia até a finalização do vídeo? Como foi feito? Bora lá? Construção da ideia. Uma forma divertida e rápida de apresentar a marca e os seus sabores diferentes, no formato de short vídeo. Como essa marca é uma marca bem dinâmica, a escolha da velocidade, do movimento e do ritmo influenciaram basicamente toda a estrutura do vídeo. Corte seco, movimentos rápidos, de forma que ela não percebesse onde o corte foi feito. Eu escolhi essa trilha porque ela está em alta, tem um som metálico e lembra a batida da lata da mesa. Fotografia, Amaran 200D, principal. Aqui usamos um tubo LED na lateral, bem amarelinho para dar esse brilho nas latas. Já no background colocamos uma luz RGB vermelha para representar a cor da marca, dar um pouco mais de presença para o background e colorir um pouco o fundo. Olha como esse efeito é interessante, ele complementa a potência do vermelho, que chama bastante atenção na cena, mas ele uniformiza todo o background. Câmera Sony FX30 no 4K, 1835 de lente, essa lente é maravilhosa, nitidez incrível, 1.8 a abertura. E para completar, o filtro Pro Mist 1/4 da Tiffen. Esse filtro dá aquele aspecto bem embaçado para a imagem, aquela textura que não fica tão digital e deixa o nosso look um pouco mais cinemático. E aí galera, quem gostou, dá um like, comenta aí embaixo quais outras marcas a gente poderia fazer. Valeu! Então, esse é o vídeo que mais atraiu pessoas. Toda vez que eu impulsiono ele, eu ganho bastante seguidor e ele é o que mais tem visualização. Isso é extremamente eficaz porque eu abro espaço, lembrando lá do início, crie oportunidades, tome o primeiro passo. Eu abro espaço para poder falar sobre marcas que eu não tive contato ainda e eu trago isso para mim. Então, é uma ferramenta bem interessante você tomar essa atitude. Tá certo? Beleza, agora vamos falar sobre a ferramenta mais forte. Se eu pudesse elencar, essa é a mais potente no audiovisual. Storytelling. A gente ouve muito falar sobre storytelling hoje em dia, porque é um termo que está bem alta, mas na nossa formação como ser humano, era extremamente natural as pessoas contarem histórias. Então, é muito potente você dominar a arte de começar um raciocínio, de trazer uma forma criativa e elementar assim de contar suas histórias. A habilidade de contar histórias vai fazer a pessoa entender de forma mais fácil o que você quer dizer. É basicamente o que eu fiz no início. Você começa a trazer princípios, só que através de uma historinha de um boneco. Beleza, agora vamos para outra ferramenta interessante de que você pode trazer para seus vídeos. Essa é a senoide emocional. Imagina agora a batida do coração. Aquele movimento de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Nós somos seres que amamos emoção.
Então, basicamente, você precisa trazer momentos altos e momentos baixos para os seus vídeos. Então, não adianta nada eu falar rápido aqui demais, vocês vão começar a não me entender, vocês vão começar a ficar entediados, ou se eu começar a falar muito devagar, vai começar a dar sono, e para quem não gosta desse ritmo, vai ser extremamente angustiante. Então, o que acontece? Traga a quebra de padrão relacionada com as emoções. Você pode trazer pontos altos, pontos fortes de momentos alegres, mas ao mesmo tempo você pode fechar o vídeo com uma pergunta, com uma dúvida. Então, o senoide emocional é basicamente você conseguir trazer os altos e baixos na sua narrativa, beleza? Looping aberto. Looping aberto é o seguinte, voltando, o nosso cérebro é uma ferramenta que procura lógica. Pensa agora da última vez que você viu uma gaveta vazia. Tenta lembrar. Na minha casa ou no meu estúdio, não tem. Por quê? Porque a gente procura sempre ocupar os espaços. Então, o nosso cérebro, ele procura sempre resposta. Se você começar uma lista, por exemplo, 3 pontos que são extremamente eficazes na venda de um produto. Se você fala só 2 e depois já entra em outro assunto, a pessoa vai ficar esperando você falar do terceiro até você falar. Então, é uma ferramenta que você consegue segurar e reter a pessoa em você durante um tempo curto, vamos falar assim. Beleza. Agora vamos imaginar a situação de trânsito, tá? Quando a gente vê a luz vermelha, o que a gente faz? O primeiro instinto nosso já é parar. A gente não vai ultrapassar aquele limite. Por quê? Porque às vezes a gente já estudou isso na época que a gente porque a gente tirou a carteira de motorista. Ou porque quando a gente era criança a gente já viu isso. O verde, você vai ultrapassar, você vai para frente, você vai continuar sem se preocupar. Ninguém se preocupa, assim, dependendo da hora, beleza, à noite, mas durante o dia você vai normal, você não vai ter aquele medo. Já o amarelo você já vai parar, você já vai começar a desacelerar e você vai ter um ritmo mais cauteloso. O que eu quis dizer com isso daqui? Isso daqui é a semiótica. O que é a semiótica? É a sua capacidade, é a nossa capacidade de entender símbolos e gestos. Foi mal. Ah, tá. Símbolos e gestos. Pode apertar? Quando você bate o olho nessa pulseira, o que você pensa? Acesso? Exclusividade? VIP? E por que eu estou usando essa bandeira se eu não sou nem americano e nem torço para os Estados Unidos? Eu garanto para você que ela vai melhorar o storytelling dos seus vídeos. Vamos falar então sobre semiótica. O que é isso? Isso é uma lente? Uma câmera? Semiótica é a ciência que estuda os signos. E os signos são todos os indicadores de algo. É tudo aquilo que chega até você através de uma cor, gesto e até mesmo uma bandeira. Tá, e como que isso pode ajudar nos meus vídeos? Use esses elementos para contar suas histórias. Exemplo, uma cor quente pode transmitir aconchego, enquanto uma cor fria pode trazer a sensação de tristeza. Quer fazer uma pessoa parecer mais inteligente? Coloque um óculos nela e livros na cena. O espectador pode nem perceber o porquê que ele está sentindo aquelas sensações, mas você, como criador, fez tudo isso intencionalmente. Esses elementos chegam até ele inconscientemente, então use com responsabilidade. Então, por que o uso de elementos na sua cena pode conversar com a mensagem que você quer trazer? Porque elas vão chegar de forma indireta para o seu espectador. Você vai conseguir comunicar sem precisar ficar falando. É basicamente uma das regras básicas do cinema. Não fale, mostre para as pessoas. Então, a semiótica, se você conseguir dominar ela de forma eficiente, ela vai alavancar a sua comunicação, seus vídeos e a atenção das pessoas para te assistirem. Quando você bate o olho nessa pulseira, o que você pensa? Acesso? Beleza, e agora, qual seria o formato ideal? Gente, hoje a gente tem a atenção extremamente dispersa e com o crescimento das redes sociais, do Instagram, do YouTube, os vídeos curtos são a melhor ferramenta. Então, entendam o seguinte, é como se fosse uma pirâmide. Vídeos curtos vão trazer a atenção das pessoas.
para depois que elas te seguirem, te acompanharem, você traz o conteúdo mais denso. Como assim? O conteúdo da semiótica, com 1 minuto, ele não ensinou nada. Ele só apresentou de forma interessante, mas ele não te ensina a usar aquilo. Então, às vezes, numa aula mais densa, numa aula de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, aí você traz a pessoa qualificada, a pessoa que tem interesse em um conteúdo maior. Então, hoje, a estratégia para você crescer nas redes sociais ou se expor, para você apresentar os seus projetos, as suas ideias, são short vídeos. Você vai gravar e pulverizar isso. Você vai jogar o mesmo vídeo, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Jogue no Facebook também. Jogue no máximo possível e desse jeito você vai atrair mais pessoas. Essa é a minha central de ideias. Alô, tem alguém aí? Tá meio vazio, né? Acho que uma ideia vem aí. Olha só, uma ideia pronta. Geralmente é assim que a gente pensa que acontece. A ideia já vem formatada, definida, toda acertada. Na verdade, o início de uma ideia acontece assim. Sem forma, sem corpo, muito longe da versão final. Para isso aqui virar isso, é preciso de teste, tempo e reparo. E às vezes, você precisa de uma ideia complementar. Acredite mais nas suas ideias. Bom, aqui de novo eu quis atingir uma marca, a Sony, que é a marca das câmeras que eu uso. E era um conteúdo que já tinha um tempo que eu queria fazer. E eu usei as caixas, que eu gosto muito de guardar as caixas dos equipamentos. E eu apresentei tentando atingir a Sony. Também deu um pouco de visualização e deu um trabalho gigante para fazer. Essa é a minha central de... Pode passar. Tá, e agora como que a gente consegue... perpetuar? Gente, cria uma frequência de postagem. Cria uma frequência de postagem. As pessoas que começarem a te acompanhar, elas vão querer mais vídeos, mais conteúdo. Então, coloque uma previsibilidade no seu conteúdo, uma previsibilidade de entrega do seu conteúdo. Pode ser 2 vezes por semana, pode ser 1 vez por semana, o quanto você conseguir. Se for preciso, muitos dos clientes que eu atendo, eles tiram 1 dia, 2 dias, porque é difícil parar, para gravar vários vídeos. Eu levo para a produtora, entrego para eles e eles criam todo um cronograma de postagem. Então, frequência é importante. E se você somar frequência com constância, não tem como dar errado. Por quê? Porque coisas boas levam tempo para acontecer, mas se você continuar fazendo, vai dar certo. E agora, tudo isso que eu falei não é uma certeza de que se você usar em todos os vídeos, todos os meus vídeos vão performar. Não. Tem vídeo que você nem imagina o porquê que deu certo. Tem vídeo que bomba, tem vídeo que viraliza, tem vídeo que não entrega nada. Então, continue testando. E depois que você tiver uma amostragem muito grande, você começa a entender, claro, com teste, com a frequência e com a constância, você consegue entender um comportamento que pode ser replicado. É como tudo de ciência que a gente vê. Comece, faça mais, tem amostragem, aprimora e continue. Boa. E continue fazendo. Grave mais, poste mais, veja mais conteúdos interessantes, inove, traga ideias criativas, faça collabs. Collabs é bem interessante para você trazer público diferente, público novo. E falando nisso, eu trouxe um amigo para falar sobre estratégia digital. Ele é um cara que entende bastante de marketing. Chega aí, Luan. Alô, alô. Boa noite, galera. Tudo bem? Eu sou Luan Rampazzo. Eu sou criador de vídeo e estrategista digital. A minha especialidade hoje é juntar a arte de transmitir uma mensagem através do que a audiência vê e escuta com a inteligência do marketing digital. Porque dessa forma eu consigo não só fortalecer uma marca de algum cliente, como também impactar diretamente no business, trazendo resultado de fato para o negócio dele, entendeu? Então, o que acontece, gente? Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, ou resolve um problema,
ou atende um desejo. Tá? Pode parar para pensar aí, as últimas coisas que você comprou, ou é porque você precisava, você tinha um problema, ele foi resolvido através de um produto, ou porque você queria. Então, mas o seu produto, ele é a última etapa do que a gente chama de funil de conteúdo, né? O seu produto, ele é a última etapa, é quando você vende. O que você precisa fazer, já que o que é vendido ou resolve um problema ou atende um desejo, é criar um caminho de conscientização que vai mostrar esse problema, conscientizar a audiência de um problema, conscientizar através dos seus conteúdos que você tem a solução e que o seu produto é a solução 10x para tal problema. Então, isso que a gente chama de funil de conteúdo, né? A gente precisa o tempo todo se assegurar de todo o conteúdo que a gente está criando, ou ele vai servir para criar público, que é o topo do funil. Então, o topo do funil ele tem uma boca maior, né? É um tipo de conteúdo que ele vai alcançar muitas pessoas. Você pode ter muito alcance com um tipo de conteúdo topo de funil. E quando ele é desenhado para ser topo de funil, é esperado que você tenha muito alcance, mas alcance ela é uma métrica mais de vaidade, né? Da mesma forma que o Caio explicou bem aqui para vocês sobre o vídeo curto, disso ser uma estratégia de aquisição de clientes, isso não é à toa, né? O vídeo curto ele tem esse formato de misturar entretenimento com a informação para que o seu conteúdo ele seja de fato envolvente. Ele tem que entregar algum valor para a audiência. Ele tem que entreter a audiência enquanto ele conscientiza de alguma ideia. Então, na medida que você trouxe pessoas para dentro da sua base, você começa a funilar a sua comunicação, com comunicação meio, né? Que é um conteúdo mais de relacionamento, em que você vai conversar com pessoas que estão mais interessadas na sua história. É um tipo de conteúdo que a gente conta o nosso porquê, né? O nosso produto, ele é uma matemática, ele está lá, ele é o quê? E as pessoas se conectam mais com o porquê você faz determinada coisa, né? É isso que a gente chama de... A gente fala tanto de comunicação humanizada hoje, justamente porque pessoas conectam com pessoas, né? Uma marca forte, ela está interessada em tocar o coração das pessoas, em conversar com as pessoas, ao passo de que o negócio, ele está preocupado em faturar milhares de reais. Então, o cenário ideal é fazer com que a sua estratégia de marca seja reflexo da sua estratégia de negócio. Negócio quer faturar, negócio olha para número, negócio não tem sentimento. Marca sim. E a gente cria uma marca forte se comunicando com essas pessoas. Entenderam? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Massa. Então, esse que é o poder da gente juntar a inteligência do marketing digital com as ferramentas de distribuição com o audiovisual. Porque o audiovisual ele tem uma forte capacidade de reter a atenção dessas pessoas. Então, do mesmo jeito que na lógica de uma estratégia de comunicação a gente tem que criar público, se relacionar com esse público e entregar um produto que resolve algum problema que o seu público esteja enfrentando, do mesmo jeito que a gente tem que fazer esse processo de forma cíclica, né, toda vez que você for postar um conteúdo, ou ele tem que alcançar mais pessoas e fortalecer a sua marca, que é alcance, ou ele tem que se conectar com essas pessoas, que é mais o fundo mais o meio de funil, ou ele tem que vender para essas pessoas, que é entregar soluções que a sua audiência está enfrentando. Esses mesmos princípios eles são aplicados a um vídeo em si. O Caio explicou aqui para vocês que o início do vídeo ele é a parte mais importante. Por quê? Justamente porque não adianta você fazer um vídeo que não tem pessoas ali no meio do funil. Então você tem que se assegurar de que os primeiros segundos eles de fato chamem a atenção para depois você aterrissar, contar uma história e depois terminar com a chamada para ação, que foi como o Caio explicou para vocês. E essa é a contribuição que eu tinha para dar. Está saindo? Aí. Galera, obrigado demais. Esse foi o conteúdo que a gente queria passar para vocês. Muito obrigado.
funcionando. A pergunta é para os dois, que acho que é bem complementar. Meu nome é Natália e eu sou jornalista, mas que estou na parte mais digital. E aí o meu produto hoje, que é o Estado, a gente tem encontrado bastante dificuldade na produção de conteúdo, que funciona muito bem no Instagram, vídeo, mas não performa no TikTok. Assim. O nosso TikTok, aí a gente tentar uma estratégia diferente, mas como que vocês pensam isso? Assim, porque dá um trabalhão pensar num conteúdo para o Instagram e um conteúdo para o TikTok, e a gente não vê um resultado assim. Desculpa, você falou qual que é o produto? O Estado. O governo de Goiás. Entendi, tá. Beleza. O que acontece? O formato do vídeo curto, que ele é vertical, ele tem a lógica de descoberta. Então, o conteúdo que ele é descoberta, ele é topo de funil. E conteúdo topo de funil é conteúdo que alcança muitas pessoas, mas pessoas que estão num nível de consciência que é o menor de todos. Justamente por isso que você consegue alcançar muitas pessoas. Né? Ele é topo de funil. E aí, no fundo do funil, que é a terceira etapa, você tem um número muito menor de pessoas ali, mas que são as pessoas mais qualificadas, que estão no nível de consciência mais elevado, portanto, ela já entendeu ela já entendeu o problema que ela tem, ela já entendeu por que você está ali, e ela já entendeu que você tem um produto que vai resolver esse problema. Então, a questão de pensar o conteúdo para várias redes sociais diferentes, assim, se um conteúdo performou bem no Reels do Instagram, mas não performou no TikTok, isso pode se dar alguma questão técnica de algoritmo, porque a lógica do TikTok e a do Reels é exatamente a mesma. O Reels ele nasceu como resposta à concorrência, que era o TikTok. Então o TikTok veio com muita agressividade, ganhando muito mercado, e aí o Instagram olhou para aquilo e falou, opa, preciso me posicionar. Ele foi lá e criou o Reels, que é exatamente a mesma coisa. Então o conteúdo que você cria para o Reels, ele vai servir para o TikTok. Se ele for pensado para o Reels, ele também foi pensado para o TikTok automaticamente, e também para o YouTube Shorts, que eles têm a mesma lógica. E geralmente esse tipo de conteúdo, você precisa garantir que ele tem entretenimento. Entretenimento com a informação. Porque através do entretenimento você retém a atenção dessas pessoas e passa a informação que já aponta para o seu produto, que tem a ver com o que você está ali falando. Por exemplo, nessa parte prática, os vídeos que eu apresentei para vocês, eu coloco tanto Instagram, quanto YouTube, quanto TikTok. Tem uns no TikTok que flopa, que não dá certo. Aquele da latinha de eu explicando, da Red Bull, deu certo no TikTok, mas eu também não tenho quase nenhum seguidor lá. Então, tipo assim, ó, no orgânico deu certo. Mas teve o da Sony, quase ninguém viu. Então, basicamente, o que grandes empresas fazem, pessoas influencers fazem é o quê? Grava muito, pulveriza, vê quais que deu certo, e o que o Luan falou o algoritmo é diferente. No TikTok, ele valoriza muito frequência. Quanto maior a frequência, mais ele entrega. Entende? Já no Instagram, a diferença está em o aviãozinho, jogar para as pessoas. Aí depois vem comentar. Aí depois vem postar no story. Já acabou? Não? Não? Tá. Então, cada algoritmo tem uma prioridade de ação. Já no YouTube, o mais forte do YouTube é curtir. E espero que tenha respondido. Obrigado, gente. A última coisa que eu tenho para contribuir não tenha medo de repetir um conteúdo que deu certo. Uma das maiores dores da audiência é achar que está sendo repetitivo. Mas não. Um conteúdo que performou muito bem, assim que você viu que ele performou bem, já coloca uma data para você postar o mesmo conteúdo em um formato diferente. Você pode falar das mesmas coisas de uma forma diferente, porque aí você vai estar garantindo que o que você está fazendo é do interesse das pessoas. Então, deu certo, repete 2 semanas ou um mês depois.